oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Queridos, eu lendo esse texto, eu vejo algo grandioso da parte de Deus. Algo que Ele preparou para mim e para você. O Senhor já determinou um projeto para mim e para você. Só que Ele hoje pergunta para mim e para você: você quer aceitar o projeto que eu tenho para você? Queridos, aqui nos conta a história de um menino chamado Davi. A Bíblia nos relata que esse menino era pastor de ovelha. Ele ia para os campos e ali ele ficava ali, trabalhando no campo. Eu acredito que até muitas vezes Davi passou noites e mais noites no campo, apacentando aquele rebanho, apacentando aquelas ovelhas do pai dele. E eu acredito também que no meio de um momento que estava tranquilo ali no campo, Davi, com certeza ele levava a sua harpa. E ali ele ficava tangendo aquela harpa, talvez até tocando para as ovelhas se acalmarem. Inúmeras vezes, este menino, ele foi ali cuidar das ovelhas do pai, com muito carinho e dedicação. E por que eu falo isso? Porque a palavra do Senhor nos relata que quando Davi, ele foi ali se apresentar diante do rei Saul, ele falou ali para o rei Saul que ele tinha algumas habilidades e estar defendendo o rebanho. Quando chegava um urso tentando arrebatar uma ovelha, o Davi partia para cima daquele urso. Quando parecia um leão, lá estava Davi para defender as ovelhas do pai. Então, ou seja, ele era uma pessoa que quando o pai convocava ele para fazer algum tipo de trabalho, ele não ficava pensando duas vezes, ele executava. Davi ia ali e fazia ali aquela tarefa com muito amor e dedicação. E sabe por quê? Porque ele sabia, havia um Deus no céu que enquanto ele estava no campo, estava olhando para ele. Estava ali valorizando o que ele fazia. Então, queridos, se você for olhar a qualidade que Davi tinha, eram várias qualidades. E aqui apresenta, aqui nessa leitura, algumas qualidades que Davi tinha. E este mensageiro do rei Saul falou para ele, falou: este menino toca bem. Então ele não tocava de qualquer maneira. O Davi, ele pegava a harpa dele, ele tocava com unção e com poder, e tocava de uma maneira correta, uma maneira certa. Outra coisa que Davi, ele fazia, ele era um guerreiro valente. Davi tinha essa qualidade, ele tocava bem, era um guerreiro valente. E ele sabia falar muito bem também. Era de boa aparência. E tinha uma coisa muito mais importante do que tudo isso daí. E o Senhor era com ele.
Davi, ele não tinha só essa qualidade de tocar bem. Davi, ele não tinha só essa qualidade de ser um guerreiro valente. Davi não tinha também só a habilidade de falar bem. Davi também, ele não tinha só uma beleza exterior. Davi tinha a presença de Deus na vida dele. Davi, acredito eu, que quando ele abria a boca para louvar, quando Davi abria a boca para falar alguma coisa, ou quando Davi pegava aquela harpa e começava a tanger aquela harpa, tocar aquela harpa, unção de Deus descia sobre o local aonde que Davi estava. E sabe o que é mais curioso, querido? O lugar que mais Davi tocava era no campo. Ninguém via. Ali Davi, naquele momento ali, onde que ele podia descansar um pouco ali, mas não podia dormir, ele pegava a sua harpa e começava a tanger. E tocando aquela harpa, dedilhando aquela harpa e olhando para o céu. Talvez Davi até cantava, porque ele fez um monte de cânticos em salmos. Então talvez ele até cantava e tocava, cantava e tocava. Acredita que até aquelas ovelhas se acalmavam de ouvir aquela canção, de ouvir aquele instrumento ali num som tão agradável, tão maravilhoso, que acredito que as ovelhas dormiam. Queridos, hoje eu faço uma pergunta para você, através do Espírito Santo. Como está sendo esse trabalho que você está fazendo na casa do Senhor? Você está fazendo esse trabalho com alegria? Você está fazendo esse trabalho sem reclamação? Você está fazendo esse trabalho com excelência? Você está fazendo esse trabalho na casa do Senhor, sempre zelando o jeito que Deus quer fazer, o jeito que Ele quer comandar? Ou você está fazendo do jeito seu, da maneira sua, e muitas vezes reclamando? Uma das características de Davi, ele não ia para o campo reclamando, ele não ia para o campo irado, ele não ia para o campo, às vezes até olhando os irmãos dele, que alguns até ficavam em casa ou estavam na batalha, porque tinha, pelo que eu me lembro, 3 deles que iam para a batalha. Mas e os outros? Ele não vivia reclamando, não. Ele fazia com muito amor e dedicação aquilo que fazia. Sabe por quê? Deus olhou para ele e levantou ele como rei de Israel. Por causa das habilidades dele, a característica dele. Era um menino trabalhador. Um menino que tudo que ele fazia era com excelência. Ele sabia que ele estava fazendo para Deus, não era para o homem. Alguns cânticos, eu acredito que nasceu ali no campo onde que Davi estava cuidando das ovelhas do pai. Aqui, o que me chama a atenção, um oficial de Saul falou assim, conheço o filho de Jessé de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro, sabe falar bem e tem boa aparência e tem mais. E o Senhor é com ele. Agora, queridos, me fala. Como esse oficial tinha todas essas informações? Você já parou para pensar? Como este oficial descobriu que Davi tocava harpa? Como esse oficial
E ele testificou aqui sobre o Davi. Ele colocou aqui uma qualidade, algumas características de Davi. É uma coisa que, se você for parar para pensar, você sabe a Deus. Não tem outra forma, queridos. Não tem como eu pegar e tirar Deus aqui dessa história aqui. Eu acredito que naquela época não existia só Davi que tocava harpa. Não existia. Eu acredito que tinha várias pessoas que tocavam instrumento. Mas o oficial aqui lembrou de Davi, como aqui ele testifica aqui diante do rei Saul que esse menino era um guerreiro, que valente, que ele falava bem, que ele tinha boa aparência e que o Senhor era na vida dele. Oh, querido! Como Deus é maravilhoso. Sabe, queridos, o que eu quero te dizer? O mesmo Deus que usou a vida desse oficial do rei Saul para ver a qualidade em Davi, é o mesmo Deus que é capaz de fazer alguém ver a qualidade em você. É o mesmo Deus que pode colocar você na trajetória da bênção, na trajetória do seu chamado, do milagre que o Senhor quer fazer na tua vida. O mesmo Deus que opera tanto no querer quanto realizar, mas segundo o poder que opera em nossas vidas. Porque nós temos o querer. É nós que escolhemos. Deus, ele jamais vai entrar no livre-arbítrio do homem. Jamais. Ele deu o direito para mim e para você. Para nós querermos ou não querermos. Para nós fazermos ou não fazermos. E aqui, esse oficial usado por Deus, ele deu ali um testemunho sobre Davi. A ponto do rei Saul falar assim, ó, mande o mensageiro a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. É lindo, né, querido? Por isso que eu falo para você que a palavra de Deus é linda. E ela pode fazer efeito na sua vida se você deixar. Aqui, continuando a leitura, Jessé enviou Davi. E aqui no 21, fala assim, ó. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele. E Davi tornou-se seu escudeiro. Então, Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e a tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava. E o espírito maligno o deixava.